Olá pessoal, sou Kátia Passos, uma das fundadoras da Rede Jornalistas Livres. E eu sou Júlia Rodrigues, militante de direitos humanos e do movimento LGBTI. E a nossa ideia, Júlia, o que é? Fazer um espaço de reflexão, de debate, de entrevista para discutir direitos humanos nessa época tão dura que a gente está. Numa perspectiva sempre socialista, democrática, antirracista e feminista. Muito bem. E hoje a gente traz aqui para bater um papo com a gente Paulo Vanucchi. Paulo Vanucchi é jornalista, militante político de longa data, militante de direitos humanos. Foi um jornalista que ajudou a organizar o livro Brasil Nunca Mais, o primeiro a denunciar as torturas, os torturadores lá em 86. Foi ministro do governo Lula entre 2005 e 2010 e foi também da Comissão Interamericana de Direitos Humanos entre 2013 e 2015. É uma grande personalidade da defesa dos direitos humanos no Brasil. Ministro, governo Bolsonaro. É possível falar hoje em direitos humanos no Brasil? Como que está isso? Como você avalia esse fato? É preciso falar, é preciso falar em direitos humanos exatamente para enfrentar essa avalanche, tsunami, para usar a palavra que ele mesmo utilizou, que está em curso contra os direitos humanos. A sua campanha já foi assim, ele convocou o sentimento mais desinformado e rebaixado que tem na sociedade, que foi produzido por certa mídia, e também por alguns segmentos religiosos fundamentalistas, de associar direitos humanos ao mal, ao demônio, à defesa de bandidos e criminosos. Quando direitos humanos é a construção histórica que busca criar a sociedade que ainda não existe, que é a sociedade onde todos os seres humanos sejam iguais em dignidade e direitos, como reza o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E o governo Bolsonaro é um governo que, se dependesse dele unicamente, ele tentaria revogar essa declaração, dizer que a Declaração Universal não existe mais, que a Constituição de 88 tem que apagar vários dos seus capítulos, artigos, e todas as convenções e tratados internacionais que o Brasil duramente, desde 88 e até um pouco antes de 88, ainda no período Sarney e Itamar, o Brasil foi construindo e chegou aí uma plenitude no período Lula, Dilma, porque dizer que é uma ditadura não resolve e não responde bem, porque numa ditadura não há as grandes mobilizações de massa que estão tomando corpo nesse ano de 2019. O Estado Democrático de Direito, que já é um entendimento mais complexo, respeito à presunção de inocência, né, ao direito a um recurso legítimo, a ideia de que a pessoa não pode ser perseguida judicialmente, todo mundo sabe do que eu estou falando, isso começa a ser ameaçado, com divisão dentro do judiciário. Então eu diria que pelo Bolsonaro e por ele, pela boa parte dos seus ministros, ele não é um governo de exceção, mas ele é um governo de transgressão contra a Constituição, contra os estatutos dos direitos humanos e, felizmente, algumas paredes do Estado Democrático continuam de pé e o jogo segue, não sabemos ainda o que vai acontecer. Quem milita em direitos humanos tem que ser otimista, acreditar no futuro, num futuro melhor, num ser humano melhor, na igualdade racial, na igualdade de gênero, na igualdade social. E nesse otimismo, a ideia de que nós vamos vencer, nós vamos interromper isso e o Brasil vai recuperar em curto ou médio prazo, não em longo prazo, um mínimo de respeito a todas as regras da Constituição de 88, apesar de Bolsonaro. A gente tem a Comissão Arnes, que foi inaugurada agora, posso dizer assim, dia 20 de fevereiro. Queria que você falasse um pouquinho qual é o objetivo dessa comissão, como é que ela está funcionando, enfim. Voltando ao Bolsonaro, se perguntarem, a Comissão Arnes nasce contra o Bolsonaro, a resposta oficial é não. Ela não nasce contra ninguém, ela nasce a favor dos direitos humanos, portanto, contra todos os violadores de direitos humanos. Se for presidente, se forem governadores, prefeitos, o que seja, de qualquer partido. Agora, a ideia da comissão, ela tem várias origens que se encontraram. Uma delas, em que estava o Paulo Sérgio Pinheiro, eu, Alen Castro, André Singer, há algum tempo já preocupados com os rumos do Brasil, mas todos convictos de que Bolsonaro jamais seria eleito presidente da República, porque a direita tinha candidatos melhores, mais consistentes, porque a massa não podia ser envenenada, a massa eleitoral até esse ponto, nós já estávamos preocupados com o fim
de qualquer ideia de centro político. A democracia precisa de centro político. O centro político só é ruim quando você tem uma estratégia, digamos, insurrecional, a tomada do poder, aí o centro atrapalha. Mas, nesse circuito do Brasil, forças democráticas da esquerda estão, assim, convictamente acreditando no jogo democrático. Então, nesse sentido, precisa de haver centro, precisa de haver um pouco de busca de figuras que não se polarizem na disputa partidária imediata. Então as visitas eram ao Zé Gregório, ao Zé Carlos Dias, e todos concordavam com a ideia de fazer alguma coisa, mas só com a eleição do Bolsonaro a ficha caiu rapidamente, então se articulou, e no começo do ano ela nasce com pluralidade, então junta na mesma mesa 20 figuras de diferentes governos e de governo nenhum, mas que tem um compromisso reconhecido com os direitos humanos. E ela vem para reagir ao clima eleitoral que não começou com o Bolsonaro, mas já antes dele, estimulado por ele, cavalgou a onda, ele surfou. A direita, que estava na candidatura Alckmin, por exemplo, a sua candidata a vice-presidente, elogiou os tiros que foram dados contra a caravana do presidente Lula. Então há um quadro de horror total, porque é a vice-presidenta de um candidato que era tido como democrata. Agora seria um centro-direita, né? Centro-direita, acaba de acontecer a convenção do PSDB que formaliza de vez a redefinição do PSDB como partido de direita. Pode ser centro-direita, como você diz, mas é de direita, não é mais aquele do Mário Covas, do Montoro, da Constituinte, onde nasceu. Então, nesse sentido, foi para reagir a isso que a Comissão Arnes nasce, e ela não tem condições, recursos, para defender todos os direitos humanos, como, por exemplo, em governos afinados com os direitos humanos, você cria ouvidorias, você cria ministério. Agora há um ministério juntado com uma ministra, que é muito mais criadora de ataques, mais violadora, muito mais isso do que... Então, nesse sentido, a sociedade civil lançar uma comissão é bom. Não que ela vai atender, mas ela vai selecionar 3, 4, 5 casos emblemáticos para martelar. E nesse momento nós estamos trabalhando. É isso que eu queria emendar, só para não te cortar, mas já te cortando, só um pouquinho, emendar para falar aí efetivamente do trabalho prático da comissão, para a gente, na verdade, entender, Paulo, e fazer com que as pessoas que estão acompanhando a gente, elas compreendam efetivamente como é que a Comissão Arnes vai atuar no cotidiano, não é? Das principais pautas, por exemplo, a questão da violência urbana. Fiz uma colinha aqui, pra gente não esquecer nada, dos homicídios, da letalidade policial, da superpopulação carcerária, a maioria de negros e negras, essas coisas. Kátia, agradeço muito. Bom, primeiro pedir um pouco de compreensão para todos, porque a comissão nasce sem nenhuma estrutura. Ela está atrás agora de algum apoio para permitir, por exemplo, que uma viagem ao Rio, uma viagem a Brasília, que são necessárias, deixem de ser como são agora. Nós pagamos a própria passagem, com um pouco de milhas que você tem, alguns têm um pouco mais de recursos financeiros. Pura. Militância. E ela, ao selecionar esses casos, bom, já existe o mínimo, né? Nós temos agora um espaço na UOL, né? Temos um site, todo mundo que procurar no Google mesmo, Comissão Arnes, vai achar o nosso site. Bom, nós selecionamos nesse começo de ano 4, 5 casos para tentar responder um pouco a sua síntese. Nós vamos pegar a chacina Falé, no Rio de Janeiro. Perfeito. Por quê? Porque primeiro ela foi logo no começo da posse de um governo, como se fosse uma espécie de cartão de visita. E depois ele fez aquela cena que é criminosa, inclusive. Nós estamos apoiando uma queixa-crime contra ele pelo episódio Angra dos Reis, né? Ele aparece com o helicóptero, acabou a palhaçada, agora vamos estimulando, dão tiros de cima de helicóptero, que é proibido por leis de guerra, atingem uma tenda que ele achava que era do crime organizado, e na verdade era de pastores evangélicos que saem para pregar naquela região. Inclusive, muitas vezes faziam campanha pró-Bolsonaro, né? E foi um dos alvos. Então, isso é loucura, isso é crime, não é só loucura. A chacina do Falé é bem no centro do Rio, Santa Teresa,
É um caso que não importa se os jovens eram ou não do Comando Vermelho. O que houve ali são 15 mortos, algumas fora dali. Uma das mães, que agora está amedrontada, mas ela fez depoimentos. A Defensoria Pública Estadual do Rio de Janeiro está com uma atitude muito firme, muito corajosa. O Ministério Público Estadual um pouco oscilando. Então a comissão entra para estimular o Ministério Público Estadual, apoiar a Defensoria Pública. Necessário, vai visitar o governador, seus secretários, para dizer o seguinte: isso não pode terminar em pizza. Precisa investigar, houve tortura, rendidos e aqueles sinais clássicos. Tiro na nuca, trajetória da bala descendente. Execução extrajudicial. Chamuscado de pólvora, que é típico do disparo até 15 centímetros. Segundo tema, mudando. A questão indígena. Há um genocídio indígena e o setor empresarial pioneiro no apoio ao Bolsonaro não foi o financeiro, nem industrial, nem comercial. Agronegócio, né? Foi o agronegócio. É muita terra para índio, para quilombola, vamos tirar e vamos plantar soja e cana-de-açúcar no território inteiro. Desmatar, né? Vamos desmatar, atacar o meio ambiente, atacar inclusive os organismos europeus internacionais de defesa do meio ambiente. Então, nesse sentido, a questão indígena é fundamental. E nós escolhemos um tema que é um linhão de eletricidade que corta, em Roraima, o território Vaimiri-Atuari. É o grupo indígena que mais sofreu com a ditadura. Houve assim uma aldeia que foi extinta para a construção da rodovia Manaus-Boa Vista. E agora é um linhão que se alega o único estado que não tem conexão elétrica com o resto do país e recebe energia elétrica da Venezuela. E como nós estamos em guerra contra a Venezuela, não pode depender disso. Já há mecanismos de eólica e solar que poderiam fazer a mesma coisa para um estado pequeno como Roraima, do que criar serão 150 torres de 500 metros cada uma, gigantescas, que vão cortar. E querem fazer sem consulta. E a Convenção 169 da OIT, Organização Internacional do Trabalho, que já foi assinada muito antes do governo Lula, governo Fernando Henrique, ela exige a consulta prévia, livre e informada. Se informado, livre, a tribo, o grupo, o quilombola no caso, ele autorizar, ele exigir contrapartida, aí sim, nós não vamos nos opor. Terceiro tema que vamos pegar, voltando à questão do genocídio da juventude negra, africana no Brasil, afro-brasileira, um tema que nós estamos abordando com um conteúdo um pouco mais dialogal com as empresas, é a morte do jovem no Extra hipermercado, que é a morte, que é a prisão de um advogado negro de terno e gravata no Carrefour de Osasco, que ia entrando no seu carro no estacionamento, foi abordado porque o negro deve ser ladrão por princípio. Caso que a Carrefour até usa na Europa, dizendo que desde esse episódio mudou completamente. Então nós vamos dialogar com as empresas. Por que o shopping em Higienópolis quer que a polícia vá lá prender os meninos que ficam pedindo esmola na porta? Então vamos chamar as empresas para esse diálogo. Quarta ação e quinta. A quarta é a discussão, acompanhamento geral desse apelo às armas. 5 armas para cada cidadão. Hoje, por exemplo, uma violência brutal, violação de direitos humanos, é a violência contra a mulher, o feminicídio. O macho, os maridos, batem na mulher, espancam, se arrependem, se ajoelham, imploram perdão, muitas vezes ganham o perdão e o casamento segue. No meio da briga, se ele tiver uma arma em casa, ele vai matar. Exato. Então o feminicídio vai dobrar. Os assaltantes, os ladrões, os criminosos, etc., vão começar a assaltar as casas para roubar a arma. A primeira coisa é entrar lá onde está o seu revólver. Porque o Bolsonaro disse que você tem 4 aqui, que você tem 5. Qualquer briga de trânsito, suicídio. A briga de trânsito, as pessoas entram no trânsito numa cidade como São Paulo, Rio e outras, já brigando entre si. Já brigaram. E xinga a mãe do outro e vem com o macaco na mão para bater na cabeça com a chave. Se você tiver um revólver ali, você mata, atira e depois se arrepende. Crime de ódio. Crime de ódio. Então assim, transfobia. e por último,
um tremendo desrespeito, ninguém fala nisso, pela polícia. Porque a polícia tem de ser respeitada e considerada como o aparelho da sociedade que vai estar armado e não todos armados. Ministro, deixa eu pegar esse gancho da polícia, porque a gente... Só para eu terminar na última. Então nós estamos cuidando do pacote do juiz Moro para mostrar as suas inconstitucionalidades, algumas ilegalidades e, sobretudo, não há um especialista em segurança pública que diga que aquele pacote ajuda a melhorar e pode piorar. Quinto e último é uma mesa de diálogo que nós estamos chamando a CNBB, a OAB, que começou uma discussão lá atrás, o chamariz, foi aquela chacina de Suzano, que num país tão violento nós estamos esquecendo. Mas aí não era polícia, não era, mas era um jovem que entra e começa a matar seus colegas. Aquela coisa que acontece nos Estados Unidos toda vez. O Brasil já tinha um antecedente no Rio de Janeiro e tal. Mas então aproveitar isso para lançar uma mesa permanente contra a violência. Então se tem um presidente da República, uma ministra, que de alguma maneira pregam a violência, essa mesa vai falar, vocês não podem pregar a violência, é preciso voltar ao não matarás, pregar a paz. E você ia me falar alguma coisa. Sobre a polícia, para a gente já caminhando aqui, que eu acho que já estamos quase encerrando, né? Porque... você deu um panorama aí super amplo, né? E muitas dessas questões têm a ver com a violência urbana, né? O nosso índice de homicídios no Brasil é altíssimo, mais de 550 mil pessoas nos últimos anos, é índice de guerra, né? Nós temos mais ou menos 63 mil homicídios por ano, né? E agora a superpopulação carcerária, né? Nós estamos com quase mais de 700 mil presos. Faz 2 anos que o IFODEPEN não solta os dados. Nós não temos nem os últimos dados. A gente acompanha no Conselho Nacional de Direitos Humanos. Temos um déficit. E a letalidade policial, que também você já falou disso e que cresceu muito. Diante disso tudo, né? São jovens negros de 15 a 30 anos que estão nas cadeias, que são os mais atingidos. Vê alguma solução sem mexer na questão da polícia e sem mexer na legislação com relação principalmente à questão das drogas? Como é que o senhor vê essa questão? Nós tivemos a marcha da maconha aqui no último sábado em São Paulo. O senhor acha que essa é uma pauta... A esquerda não discute isso? Às vezes os nossos governadores progressistas repetem o mesmo discurso. Como é que o senhor vê isso? Para a gente tentar dar um pão pimenta aqui no final. Eu vou sugerir que quero falar também um pouco aqui da Assembleia Legislativa. Não deixam perder essa oportunidade sobre a Comissão Arnes. Eu vou propor que vocês entrevistem o Paulo Guedes ou o Kim, os liberais. A gente quer. Para dizer para eles o seguinte, inclusive a tônica, Paulo, desse programa é a gente dialogar com todos os campos. Mas assim, vocês são liberais, não somos. Então, os liberais são a favor de proibição, no caso da maconha, de droga. O liberalismo, ele não quer contenção. Quer dizer, você só é proibido de fazer aquilo que causa dano a terceiros. É um princípio se a pessoa usa maconha, não usa, lá na casa dela, e agora tem a lei uruguaia, que é um sucesso reconhecido, né? Vários estados americanos. A violência cai, melhora, é um chamado para o Brasil rever. Vários de nossos vizinhos aqui da América Latina, né? Vários. Lá nos Estados Unidos, eu estive há 4 anos na UEA agora, e estava lá quando houve a consulta que em Washington, capital, Distrito de Colômbia, também passa a ter uma legislação que permite para vários episódios. A Califórnia, vários estados estão nessa linha, os Estados Unidos vão caminhar um a um, aí só aí a elite brasileira vai começar a dizer, bom, impressionante, né? Lá tá assim, então... Só que aí eles fazem o mercado para eles, né? Fazem o monopólio. Claro, e aqui está começando por um caminho que também não é mal, que é a questão médica, o canabinol, né? Quer dizer, são remédios que já estão sendo produzidos lá em Pernambuco, na Paraíba, que a criança que tem convulsão, assim, 3 por dia, ela passa a ter uma convulsão a cada 3 semanas. Imagina, é a defesa dos direitos da criança, das mães, das famílias também. Eu falo para quem usa muito o tema família. O que é uma família com uma criança que tem convulsão todo dia, quando já existem drogas comprovadamente aptas a isso? Bom, então nesse sentido, a lei brasileira de 2006, ela é ruim porque ela ficou no meio termo que deixou a polícia arbitrar o que era consumo, o que era tráfico. Eu era ministro, tinha acabado de chegar, tentei mexer isso, não foi possível. Então, é preciso que isso mude, para deixar muito claramente uma separação. Porque na hora que essa separação cair e o jovem não for preso mais porque está fumando baseado, começa uma situação em que os presídios femininos, por exemplo,
mais de metade das pessoas internas são pela chamada bronca do companheiro que se mandou. Exato. E deixa na mão dela, e ela vai lá ficar 1, 2, 3 anos. Também as penas femininas não são 15, 20 anos, etc. Então você esvazia isso. Os presídios deixam de ser um escritório de arregimentação, de organização do crime, né? Comando Vermelho, né? Então, você tem de mexer. E nesse sentido você tem toda a razão. É preciso mexer e o Brasil vai mexer. O Bolsonaro gostaria que não mexesse. E ele existindo, sendo presidente, vai demorar mais para mexer. Mas apesar dele... Você acha que é uma tendência... É tendência civilizatória, irreversível, porque assim, se há drogados, que eles apareçam, porque aparecendo, o que tem visibilidade pode ser equacionado. Com educação, com saúde, com assistente social, prevenção. Com professores, prevenção, redução de danos. A Europa pratica. Você leva pico, você não quer deixar de haver, então tá bom. Então você vai levar pico só naquele trailer ali que é da prefeitura, que é do governo, e ali tem toda a condição de asepsia para você não contrair AIDS. Acompanhamento médico, inclusive, para usar. Coisa que vão ser mais custosas para o poder público do que essa política burra. Agora, nesse sentido, eu vou lembrar que a segurança pública, que é a sua última pergunta, ela tem ainda na Constituição um desenho marcadamente do Pacto Federativo, é estadual. O governo Lula começou a falar, cria um sistema único de segurança pública, cria verbas em que os estados voluntariamente, Pronace, né? Nós fizemos Pronace. Depois do Pronace, voluntariamente aderem e aí ganham vultosos recursos federais para equacionar. A questão do ataque aos direitos humanos não foi só Bolsonaro. Vários governadores surfaram na onda. O governador de São Paulo, Dória, se elegeu fritando o seu candidato a presidente, que era Alckmin. Todo mundo sabe que ele se bandeou e foi fazer campanha para o Bolsonaro. É o grande líder do PSDB hoje. Witzel no Rio. E outros estados. Não vou arrolar todos. Então, nesse sentido, é preciso estar alerta. A Comissão Arnes já está trabalhando, favela, o Morro do Falé, no Rio. E aqui em São Paulo veio a Assembleia Legislativa para dialogar com todos os partidos, foi num colégio de líderes, para uma pressão contra o governador, que nos seus primeiros gestos de estreia vetou a lei do mecanismo preventivo de combate à tortura, exatamente, que é uma orientação da ONU, que nós trabalhamos no governo Lula, eu estava lá, depois do governo Dilma, estado por estado estão criando e ele vetou. Então, e várias iniciativas na casa aqui para acabar, tirar o caráter plural do CONDEP, né, o Conselho de Direitos Humanos, e enfraquecer a ouvidoria de polícia. Exato, houve até esse ato recente de defesa da ouvidoria, que a Comissão Arnes esteve presente, e a Comissão Arnes veio à Assembleia Legislativa de São Paulo para dizer na Assembleia que o PSDB e outros partidos deviam unir forças, PT, com o PCdoB, com quem quiser, para convencer o governador ou, no limite, derrubar o veto, que é mais difícil pelo quórum. E como é que está esse andamento? Essa discussão está em curso ainda e não temos... Mas o papel da Comissão Arnes é esse. Não pode um governador que esteja minimamente interessado em preservar a Constituição de 88, as regras e a defesa dos direitos humanos, vetar isso. Né? Então, nesse sentido, fica, mais uma vez, a proposição. É isso? Gente, quer acho encerrar? que é isso, né? A gente quer agradecer muito, Paulo, sua presença, seu tempo. A gente sabe que é rápido, mas e um belo trabalho que vocês estão estreando também. É importante a iniciativa da senadora Vanessa, do senador Lindbergh. São ícones dos direitos humanos no Brasil e também eles representam uma necessidade grande, que é integrar o Brasil de ponta a ponta, né? Rio de Janeiro, Amazonas, Nordeste, o Acre, o Extremo Sul, todos na defesa dos direitos humanos. Obrigado, Paulo. Valeu, galera. Até o nosso próximo programa. Vamos voltar a discutir direitos humanos e resistir. Valeu, gente. Valeu. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo com Paulo Vanucchi e quero aproveitar e pedir para vocês se inscreverem no canal à esquerda e darem like também nesse vídeo.
porque a gente precisa de vocês inscritos aqui conosco para levar esse debate adiante. E o nosso nome, Direitos Humanos e Resistência, é um nome provisório, não é isso, cara? Exatamente. O que a gente precisa sempre é da união e da ajuda de vocês que gostam de fortalecer os debates em torno do tema dos direitos humanos, e por isso a gente vai abrir um concurso, é isso, gente? Ajudem a gente a batizar o nosso programa, deem sugestões aqui nos comentários, mandem sugestões, ideias, e a gente vai sempre ao ar todas as quartas-feiras, às 21 horas. Perfeito. Então, quarta-feira, 21 horas, a gente já tem um encontro marcado. Vocês já anotem na agenda. Outra coisa que é muito legal, compartilhem o link desse programa, desse bate-papo com Paulo Vanucchi no WhatsApp, no Facebook, onde mais vocês puderem fazer a gente ampliar, não é, esse debate em torno do tema, dos temas que coligam a direitos humanos. É isso aí, galera. Até a próxima. Valeu.